Olá a todos, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos então louvar juntos, amém? A tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta és tu, mas a fechada também, é tudo sobre ti, Deus. A tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta és tu, mas a fechada também, é tudo sobre ti, Deus. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então tira o medo que me faz dizer: Moisés, sobe em meu lugar, e faz-me entender que a tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta és tu, mas a fechada também, é tudo sobre ti, Deus. A tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta és tu, mas a fechada também, é tudo sobre ti, Deus. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então tira o medo que me faz dizer: Moisés, sobe em meu lugar, e faz-me entender que a tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta és tu, mas a fechada também, é tudo sobre ti, Deus. Que a tempestade és tu, chuva forte és tu, vento forte és tu, e o que me faz tremer as pernas,
casa, porta aberta és tu, mas a fechada também. É tudo sobre ti, Deus. É tudo sobre ti. O caminho, a verdade és tu, Deus. Mais perto do mundo, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Amém, Deus, nós entregamos tudo a Ti, Pai, porque é tudo sobre Ti. Sempre foi e sempre será. Por isso também entregamos este tempo em Tuas mãos. Deus, vem falar a cada um de nós, vem falar aos nossos corações, vem transformar e vem renovar, Deus, tudo aquilo que precisa de ser tocado pela Tua poderosa mão, Deus. Olá a todos, o meu nome é André Meixa, sou pastor aqui no Cacém. É um prazer enorme estar com vocês a partilhar a palavra do Senhor e gostava que nestes próximos 15, 20 minutos nós pudéssemos estar concentrados naquilo que Deus tem para falar connosco. Eu sei que Deus tem sempre alguma coisa para nos dizer, seja num versículo, numa observação, em algum comentário, em alguma coisa que o Espírito Santo se mova e que a palavra possa vir diretamente às tuas necessidades e ao teu coração. Gostava que nós pudéssemos abrir as Bíblias juntamente em Lucas 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 ao 37. É um pouco extenso, nós vamos lendo e mastigando juntos alguns pormenores interessantes deste texto. Então diz assim, no versículo 25: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, havia um perito da lei, um doutor da lei, alguém que se dedicava a estudar as Escrituras, alguém que dominava todos os pormenores das Escrituras e que, numa conversa com Jesus, sabendo que Jesus estava rodeado de pessoas, quis testar o conhecimento de Jesus, quis provar o conhecimento de Jesus com a intenção de que de alguma forma o pudesse colocar em causa. Mas Jesus, com a sua sabedoria, encurralou-o, devolvendo a questão e fazendo com que, se ele não soubesse a resposta para a sua própria pergunta, ele ia ficar de veras envergonhado perante os que estavam presentes. Ou seja, ele quis testar Jesus e acabou ele próprio por ter que provar que sabia a resposta à sua própria pergunta. Agora, se nós fôssemos, e vamos ler o texto, vamos perceber que ele sabia a resposta à sua própria pergunta. Agora, eu questiono, se ele sabia a resposta à sua própria pergunta, porquê a pergunta? Não é porque ele tinha interesse em saber mais, em conhecer mais, mas sim porque ele queria manifestar, expressar, engrandecer-se no seu próprio conhecimento. Sabe, isto fez-me entender que muitas vezes, quanto mais sabemos, mais arrogante ficamos. E em vez do conhecimento de Deus nos tornar pessoas humildes, torna-nos pessoas orgulhosas e vaidosas. Em vez do conhecimento de Deus nos tornar mais conscientes das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas fragilidades, às vezes há o ego que se incha, o orgulho e a vaidade que toma conta de nós. E, na verdade, o orgulho faz exatamente isso, faz-nos perder a perspectiva da verdadeira espiritualidade, que não está focada em protagonismo, não está focada em querer aparecer, em querer demonstrar perante os outros aquilo que nós
sabemos, não está focado em títulos, em cargos, em reputação, mas sim em servir os outros. E este doutor da lei esqueceu-se da mais importante, que é mais importante que o respeito e a admiração que ele podia ter perante os outros, era que o relacionamento que ele tinha com Deus produzisse mudança do seu interior. Então, mais importante que aquilo que os outros pensavam sobre ele era aquilo que Deus sabia acerca da sua própria vida. Então, que um coração quebrantado sempre nos leva para mais perto de Deus, sempre nos leva para uma posição e um registro de humildade, mas a religião e um coração orgulhoso sempre nos afasta de Deus, sempre nos leva a ser guiados pela vaidade. Então é estranho que isto aconteça, mas muitas vezes, quanto mais anos temos de crentes, parece que menos disponíveis estamos para aprender, para crescer, e mais focados estamos nas aparências, tal e qual como aquele doutor da lei estava no meio de uma multidão, no meio dos discípulos de Jesus, não interessado em aprender com Jesus, mas aquele encontro com Jesus estava simplesmente interessado em querer aparecer, em querer realmente deslumbrar com a sua própria aparência de conhecimento, etc. Então, que nós não sejamos assim, que nós sejamos pessoas humildes a querer aprender com o nosso Mestre, independentemente de quem está à nossa volta. Será que nós estamos tão concentrados às vezes na aparência das coisas que Cristo parou de crescer em nós? Será que perdemos o foco da verdadeira espiritualidade e não deixamos que o relacionamento com Deus provoque mudança no nosso interior, quebre o nosso orgulho, molde a nossa personalidade, muda a nossa perspectiva sobre as coisas, produza realmente mudança efetiva em nós? Sabem, aquele doutor da lei, quando ele se encontrou com Jesus, ele não estava focado em aprender, ele estava focado em aparentar alguma espiritualidade. E ele, sem se perceber, revelou o estado do seu coração. E isso também pode acontecer connosco. E o meu desejo é que nos nossos encontros com Jesus, eles sempre nos levem a um estado de entrega, a um registro de vulnerabilidade na presença de Deus, onde nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que nós precisamos de mudar e ser transformados. Nos despimos de tudo aquilo que é o nosso orgulho, estamos dispostos a deixar Deus trabalhar na nossa vida, sem receios, sem preconceitos, sem medo de perder até a nossa própria reputação diante dos outros. Amém? E no versículo 27 até ao 29, ele diz assim, nós vamos ler juntos, acompanhem por favor, e diz: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O 28 diz assim: E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Ou seja, como a pergunta que aquele doutor da lei fez não teve o impacto desejado, não teve o impacto que ele pretendia, e a resposta de Jesus foi tão simples, foi tão óbvia. Ele acabou por sentir-se humilhado em vez de exaltado, porque as pessoas que estavam presentes ao ouvir aquilo pensaram: mas tu sabes a resposta, porquê a pergunta? E ele, por sentir-se envergonhado, sentiu necessidade também de se justificar, tentando ganhar vantagem, tentando de novo ganhar a admiração das pessoas que estavam à volta e fazendo uma nova pergunta, mas uma pergunta talvez, achava ele, mais profunda, mais filosófica: quem é então o meu próximo? E Jesus responde com uma parábola que nós vamos ler em seguida, que vocês conhecem muito bem. Eu gostava de destacar este pormenor que eu acho que é tão interessante. A resposta de Jesus foi neste sentido: respondeste bem, faz isso e viverás. Ou seja, às vezes nós andamos tão obcecados com novidades, com aprender coisas novas, com descobrir um pregador mais ungido, com um CD de louvor que mexa mais com as nossas emoções, ir a uma conferência que muda a nossa vida, quando o problema da nossa vida espiritual não está na novidade em si, de alguma coisa nova que nós descobrimos, mas sim em aplicar aquilo que nós já sabemos, aplicar aquilo que nós já conhecemos, em pôr em prática e obedecer as coisas que nós já tivemos
da parte do nosso Senhor. Então aquilo que nos está a pedir às vezes de crescer não é não conheceres mais acerca de Deus, é de não pôres em prática aquilo que já conheces. Por isso é que nós conhecemos pessoas que são crentes há tanto tempo, mas ainda têm dificuldade em pedir desculpa, em reconhecer os erros, em não justificar quando fazem alguma coisa errado, em celebrar os outros nas suas vitórias, em honrar os outros naquilo que é necessário trazer à luz, em simplesmente servir quando há oportunidade de servir, em ofertar quando é necessário, em contribuir, em ter gozo, em pertencer a uma casa, em amar além daquilo que é um amor de conveniência. Porquê? Porque ainda não colocam em prática aquilo que já conhecem do nosso Senhor. Então é impossível nós agradarmos a Deus quando estamos constantemente a ser guiados pelos nossos impulsos carnais. Não fazemos aquilo que a nossa consciência o dita que é o certo, mas fazemos aquilo que nos apetece fazer, aquilo que é o nosso impulso. Então todo este processo de transformação interior requer também uma disciplina interior, nos obrigarmos a fazer aquilo que é o certo, mesmo que não seja aquilo que nos apeteça fazer. Então não é a novidade que nos faz progredir na carreira cristã, mas é sim o fazer e o obedecer aquilo que nós já conhecemos da parte do nosso Senhor. Isso sim vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso dia-a-dia, vai transformar o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Deixem-nos dar alguns exemplos. Quantas vezes nós programamos ter o nosso tempo devocional logo de manhã, antes de qualquer outra atividade, e colocamos no despertador acordar um pouco mais cedo, nem que seja meia hora mais cedo do que o habitual, para termos um tempo de oração, de leitura da palavra, mas assim que o despertador toca, existe alguma coisa que toma conta de nós. Parece que os lençóis, a almofada e os cobertores ficam meio possuídos por um espírito maligno que nos impede de estar na presença de nosso Senhor. E então, de novo, nós não fazemos aquilo que a nossa consciência dita que é o certo, mas sim aquilo que é o nosso impulso carnal. Quantas vezes nós percebemos que devemos separar tempo para orar por alguém que fez um pedido de oração num qualquer grupo, ou mesmo partilhou uma situação de necessidade connosco, e nós deixamos de escapar isso por falta de disciplina, por falta de simplesmente sensibilidade, por falta de compaixão para com o próximo. Não obedecemos, estamos a agir de acordo com impulsos carnais e não de acordo com a nossa consciência. Ou quantas vezes nós sentimos da parte do Senhor agir em função de suprir a necessidade de alguém, seja uma necessidade emocional, como um abraço, uma conversa de 10 minutos, procurar saber como a pessoa está, ou uma oferta para suprir alguma coisa específica que esteja a acontecer naquele mês, naquela família, e nós nos retraímos e esperamos que outra pessoa o faça, ou esperamos que a outra situação milagrosa aconteça, e nós não somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, se nós temos dificuldades em agir em coisas tão básicas, tão simples da fé cristã, do Evangelho, como é que nós achamos que uma novidade pode transformar a nossa vida? Então, lembrando da resposta de Jesus ao doutor da lei, faz isso e viverás. E agora sim vamos partir para a parábola do bom samaritano, e muito rapidamente vamos ver dois princípios que eu acho extremamente interessantes. Então, a partir do versículo 30, e eu gostava que vocês lessem comigo aí em casa, dizia: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar.
qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, e faz da mesma maneira. Então a história deste homem ferido, caído no chão, vai desafiar tanto os religiosos como o povo que estava a ouvir Jesus, como até os próprios discípulos que lá estavam presentes enquanto Jesus contava esta parábola. Eu quase consigo imaginar os discípulos a ficarem revoltados com esta imagem do sacerdote e do levita a passarem de lado com desprezo por quem estava em necessidade e estava a precisar de ajuda. Porque os religiosos, ou seja, os levitas e os sacerdotes, eram tidos como pessoas presunçosas. Consideravam-se mais importantes e mais ocupados ou ocupados demais para cuidar das necessidades de um pobre coitado. Porque ninguém, no fundo, estava lá a ver para aplaudir a boa ação e para que as pessoas, para que eles pudessem cair nas boas graças das pessoas. Mas Jesus introduz intencionalmente esta personagem do samaritano, sabendo que havia esta rivalidade entre judeus e samaritanos, sabendo que havia este mal-estar, esta hostilidade mútua que tanto uma etnia nutria pela outra etnia. E foi o próprio samaritano que parou para ajudar, cuidou das feridas, carregou até a hospedagem e fez mais do que isso. Ele pagou alguém para cuidar dele. Ou seja, não apenas se moveu de íntima compaixão sobre aquilo que viu, mas agiu para suprir a necessidade. Estava totalmente comprometido a ajudá-lo sem qualquer benefício, antes pelo contrário, só teve gastos. Então a grande verdade desta parábola é que nós não podemos escolher a quem nós devemos amar. O amor não é seletivo, mas é inclusivo. Que aqui o grande desafio é entender que nós não podemos escolher quem é o nosso próximo. Se nós chamamos o nosso próximo um grupo de pessoas a quem é fácil para nós amar, a quem é previsível para nós amar, então nós estamos um pouco longe deste desafio que Jesus nos lança. Todos nós temos divergências com outras pessoas, ou seja, todos nós temos samaritanos na nossa vida, todos nós nutrimos preconceitos para com outras pessoas, mas aquilo que a palavra diz é que isso não nos pode impedir de amar. Não temos que gostar de toda a gente, mas temos que amar de toda a gente, temos que servir a toda a gente. Então esta introdução ou escolha que Jesus fez de introduzir o personagem do samaritano foi totalmente intencional. Eu não sei se vocês pensam nisto, mas nós temos samaritanos na nossa vida. Quem são os samaritanos da tua vida? Será que tu tens colocado eles de parte? Será que tu tens agido para com eles de uma forma preconceituosa por causa da sua personalidade, do seu temperamento, por causa a sua maneira de pensar que é diferente? Sabe, nós não devemos ser assim. O nosso amor deve ser um amor que é sobrenatural, um amor que vem de Deus. Não é uma coisa natural que vem de nós, não é inata em nós, mas é uma capacidade que Deus nos dá quando nós aprendemos a depender de Deus para amar o nosso próximo. E outro princípio que eu queria partilhar, e eu estou a terminar, é amar implica assumir riscos. Sabe, as pessoas não são perfeitas. Quando amamos alguém é a mesma coisa que dar a oportunidade da pessoa nos magoar. Nós ouvimos muitas vezes o pastor Nuno a falar acerca disso, porque ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas limitações. E o que é interessante aqui é que este desafio de amor nos obriga a estar vulneráveis e correr o risco de sermos magoados. Não sei se vocês sabem, mas este cenário que Jesus monta para contar esta história não foi ao acaso. Realmente, na estrada entre Jerusalém e Jericó, era muito conhecida na altura, havia muitos assaltos, gente de má fé se reunia naquele lugar e era comum, inclusive, um dos assaltantes se fingir de morto à beira da estrada para que o grupo que estivesse escondido, ao ver alguém parar para socorrer aquele assaltante, viesse o grupo e fizessem assim então o assalto. Então este samaritano sabia que podia correr o risco de cair numa emboscada. Ele assumiu esse risco.
E é verdade que ninguém gosta de ser magoado, mas amar o próximo é arriscar sermos magoados. Agora, tu podes escolher, mas eu já passei por muito na minha vida, tenho muitas mágoas, carrego muita bagagem comigo, então o que eu decidi neste momento foi simplesmente não amar mais ninguém, ou amar com uma distância muito grande de segurança. Sabem, eu conheço muita gente que perdeu oportunidades de amar, mas que sofreu mais com a solidão do que com a mágoa de sofrer algum tipo de dor neste relacionamento em que todos estamos sujeitos. Então tu podes fechar a tua vida a relacionamentos, a oportunidades de amar, a oportunidades de servir e ficar sozinha, mas espero eu que não seja na hora da morte que te lembres que mais vale tu arriscar ser magoado por alguém do que vês o teu coração seguro, protegido, intocável, mas num caixão solidário, sozinho, triste e frustrado. Então vamos assumir o risco de amar, colocar as nossas diferenças, divergências e medos de parte e confiar no perdão restaurador de Deus quando for necessário recomeçar de novo. Deus ricamente vos abençoe. Que tempo maravilhoso que nós tivemos aqui no Home Deliver, na presença de Deus. Agora chegou o momento de nós ofertarmos. As informações vão estar ao rodapé e, por favor, sejam generosos. Deus abençoe.